Boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite a todos que vão nos assistir, né? Hoje, quarta-feira, 29 de julho, 6:01 em Belo Horizonte. Nós vamos receber hoje dois adolescentes que estudaram conosco, o André e o Pedro. Pelo rodapé aí com os nossos nomes, vocês perceberam que o André é meu parente, né? O André é meu irmão. A gente vai conversar com os dois sobre aprender inglês na adolescência, né? Os dois concluíram o curso de inglês esse ano, né? Concluíram o curso, inclusive, de maneira virtual, devido à pandemia do Covid-19. E hoje a gente vai bater um papo com eles sobre o aprendizado de inglês na adolescência. Então, boa noite, André. Boa noite, Pedro. Obrigado por terem aceitado o convite. Boa noite. Boa noite. Então, eu vou começar com o André primeiro. Então, André, eu quero que você fale um pouquinho sobre você, né? Onde você estuda, em qual ano que você está. E eu também quero que você fale por que você quis estudar inglês, ok? Então, essa vai ser sua primeira parte. Assim que você acabar, o Pedro também faz a mesma coisa, ok? Vai lá, André. Ok. Boa noite, gente. Sou o André Milani. Eu sou irmão do Matheus, por causa do sobrenome também. Tenho 17 anos, sou do terceiro ano do ensino médio. E eu quis fazer inglês porque, para mim, o inglês é uma das línguas mais importantes para mim, ficando atrás apenas do mandarim, né? Também porque mais no futuro, eu quero morar fora do país. Por exemplo, no Canadá. Quero morar no Canadá. E por isso que eu comecei a fazer inglês desde pequeno. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu fiz inglês. E antes, era muito difícil. Quando eu lia alguma coisa em inglês, eu vinha aqui no computador, ia pegar o texto, digitava no computador, e eu ia traduzir, voltava, aí eu lia, voltava aqui de novo, tá? Voltava a mesma coisa com o videogame também. Aparecia algum texto em inglês e eu não sabia, vinha aqui no computador a mesma coisa, escrevia, traduzia e voltava a jogar. Era por isso o inglês. E inglês hoje é uma coisa muito legal. Antes do Pedro falar, lembrando que a gente responde perguntas pelos comentários, então quem quiser deixar um comentário aí, uma pergunta para os meninos, né? Seja você adolescente, ou seja você pai ou mãe de adolescente, para saber dos meninos sobre o curso de inglês. Eu também vou falar um pouquinho, porque eu estudei inglês na minha adolescência também, dos 10 aos 16 anos, então eu vou poder falar um pouquinho disso. Mas vai lá, Pedro, se apresenta aí para gente. Meu nome é Pedro, tenho 15 anos e eu tô no primeiro do ensino médio. Eu estudo no Cefet aqui de Belo Horizonte. Eu não sei por que eu comecei a fazer inglês, na verdade. Foi lá em 2014, não foi? Por aí? Foi. Eu acho que minha tia, ela ouvia eu cantando música em inglês. Aí ela resolveu pagar o primeiro mês e eu fiquei fazendo. Não tem um motivo assim concreto. Entendi. Então, aí o Pedro. Pedro, na verdade, eu até acho que, vendo o cartaz no Instagram, uma professora sua do pré-Cefet te reconheceu. Depois a gente confirma essa informação e se ela estiver assistindo, depois ela manda um comentário pra gente. Mas a gente recebeu uma mensagem de uma possível professora sua do pré-Cefet. Então vamos lá. Assim, quem assiste as nossas lives, quem é aluno nosso, já me conhece, né? Então, para quem me conhece, meu nome é Matheus, para quem não me conhece, também Assim como os meninos, eu estudei inglês na minha adolescência também, né? Eu comecei a estudar inglês com 10 anos. Com 10 anos é difícil, né? A gente pensar no objetivo pelo qual a gente vai estudar inglês, né? 10 anos a gente está interessada em videogame, televisão, não tem nada especificamente
falar para vocês, não, eu comecei a estudar porque eu queria ser diplomata. Não é nada disso, na verdade, né? A gente começa a estudar inglês muito pelo incentivo de quem está ao nosso redor, né? Porque os adultos sabem, imaginam da importância do inglês, né? Nos dias de hoje, no mercado de trabalho. E, obviamente, a consequência desse meu aprendizado do inglês foi me tornar professor de inglês, no fim das contas, né? Mas isso depois a gente conta essa história devagar, com calma. Então, primeiro, meninos, vocês, o André citou com 8 anos, né? O Pedro começou com 10, não foi? Foi mais ou menos isso? Não. Eu Quantos anos fui. vocês tinham? Calma aí, deixa eu fazer as contas. Agora 2020, 2000. Foi uns 9. 10, até. Por aí. O Pedro tinha 9 para 10 anos, o André começou um pouquinho mais novo. Então, assim, todos vocês em idade escolar, né? No caso, né? Vocês dois em idade escolar. Primeiro, eu quero que vocês me contem o seguinte. Dessa vez eu vou começar com o Pedro. Como que o inglês, né? O curso de inglês ajudou vocês na escola, né? Como que foi, assim, meio que estudar às vezes estudar a mesma matéria 2 vezes, mas o quanto que isso facilitou para vocês na escola? Começa com você, Pedro. A matéria de inglês na escola, eu nem precisava prestar muita atenção na aula, porque normalmente eu falava coisas que eu sabia. Aí eu usava mais para ajudar meus colegas. Tinha gente com dificuldade, aí eu ajudava em trabalho e para estudar antes da prova. Entendi. E para você, André? Convenhamos que estudar a mesma matéria 2 vezes não é assim uma coisa assim legal, mas já ajuda bastante que eu vou estar muito mais à frente, eu vou estudar muito pouco para a prova. E a mesma coisa do Pedro, eu ajudava alguns colegas para fazer as atividades, fazer trabalhos, estudar para a prova. Então, fazendo inglês para estudar em inglês foi assim, me ajudou bastante no ensino. Muito bem, muito bem. Uma outra pergunta aqui que eu tenho para vocês é o seguinte. A gente falou aqui que quando a gente é adolescente ali, a gente não está querendo ou não, é muito difícil a gente pensar em trabalho com isso, né? A gente estou aprendendo inglês para trabalhar com alguma coisa, né? É mais difícil. Mas fora da sala de aula, né? Fora da sala de aula do curso, fora da sala de aula de vocês, para que vocês usavam o inglês, né? Como que vocês aplicavam o inglês no dia a dia de vocês? Dessa vez começando com o André. Nossa, o inglês me ajudou bastante. Por exemplo, em ler notícias em inglês, não preciso ir lá ficar no dicionário, eu posso ler direto. Posso também, por exemplo, se eu quiser, tipo, dar uma entrevista de emprego, o inglês já está me ajudando, porque algumas empresas já exigem que você fale inglês, então o inglês já está ajudando a mim. Também, muitas coisas assim, eu assisto vídeos em inglês, a maioria, hoje eu estou assistindo muito vídeo em inglês, mais do que de português, de tradução. E isso ajuda também. E também eu assisto também séries, filmes também, às vezes com dublagem em inglês e legenda em português. Quer dizer, só para treinar um pouco. Entendi, perfeito. E você, Pedro? Ajuda mais em jogo, porque tem jogo que só tem inglês, não tem português. Aí, vamos supor que eu tô procurando um item bom para comprar, e eu tenho que ver qual que é melhor. Aí não tinha como saber qual que era o melhor, porque eu não sabia diferenciar um do outro. Agora dá para ler. Aí, assim, eu tô passeando pelo Twitter, às vezes aparece um inglês, agora eu sei ler. É mais na internet. Entendi. Então vocês aí, os pais que estão assistindo, né? Vocês estão vendo que é uma cabeça diferente em relação à aplicabilidade, né, do idioma.
né? Na adolescência é diferente, mas o importante, né, no caso dos meninos aí, é que eles continuam em prática do inglês, né? Através de jogos, através de filme, através de série, de qualquer coisa que seja, eles continuem tendo contato com o idioma, porque se a gente parar, né, se a gente parar de praticar, enferruja, né? Então, é importante que eles continuem em prática do idioma. Pedro, eu vou começar com você agora. Vou voltar para dentro da sala de aula. O que você achava mais difícil nas nossas aulas? Não sei. Não sabe? Não sei. Os vídeos, aquelas Os atividades de vídeos? vídeo, Uhum, tipo assim, de colocar letras de música, uhum. porque às vezes eles falam muito embolado, muito rápido. É difícil entender cada palavra, dá pra entender o contexto, mas cada palavra, assim, é mais complicado. E você, André? Era vídeo também. Porque às vezes alguns vídeos tinha o inglês de outra, como fala, tinha um sotaque diferente. Então era meio difícil entender. E às vezes eles falam um pouco rápido, eu não entendia, e eu me perdi um pouco. Porque ele tava falando e eu tinha que entender. E aí era muito difícil. E aí, essa para mim é a coisa mais difícil. E já volto para você, André. O que você achava mais fácil no inglês? O que você achava mais fácil de aprender? Entendeu? Uhum. Mais fácil, talvez o verbo to be é fácil. É bem fácil. Muito fácil. Mas também o who, what, when, where, que é Mas essa base. vamos pensar no sentido, por exemplo, vocês dois citaram como mais difícil a Ah, parte tá. principalmente dos vídeos, né? De áudios. Então vocês achavam o listening mais difícil, né? O isso é mais Mas, difícil. assim, então é uma das habilidades. E qual que você achava que era mais fácil? Era a parte de leitura, de escrita, da gramática, do vocabulário, Era escrita mesmo. a escrita? É. Então, assim, o mais básico mesmo. Uhum. Era escrita mesmo. E você, Pedro? Eu acho a parte da leitura mais fácil. Que no livro Parte da tem leitura. tem aquelas páginas com um texto gigante. Uhum. Aí aquele lá dá pra aumentar o vocabulário. E, eu prefiro ler do que escrever. Eu acho que com todos os alunos que a gente conversou até agora, né? A gente já conversou com a Karina, com o Lourenço, com a Amanda, estamos conversando hoje com o André e o Pedro. Eu acho que todo mundo citou um tópico diferente nos mais fáceis e nos mais difíceis, né? Então, isso é muito Depende, pessoal mesmo, né? depende de pessoa. Então, é o seguinte: vocês já falaram sobre o estudo na escola, sobre o que vocês achavam mais fácil, mais difícil. Então, vou fazer uma pergunta: se vocês pudessem dar uma dica para um pré-adolescente ali de 10 anos, né? Uma criança, um pré-adolescente de 10 anos que está começando a estudar inglês. Qual dica que você daria, Pedro? Colocar os jogos em inglês. Começar a assistir alguns vídeos em inglês também para treinar. Ver filme em inglês. Às vezes, se estiver mais avançado, coloca até a legenda em inglês para treinar também. E você, André? Uma dica que eu dou é quando você estiver lendo alguma coisa em inglês, tenta pelo menos adivinhar o que está escrito. Tenta não usar o dicionário. Se você não souber mesmo fazer ideia do que está escrito, vai no dicionário, não tem problema. Também coloca legendas em português, em séries, filmes, em jogos também. Joga em inglês, tenta adivinhar o que está escrito, sem usar dicionário. Se você não souber, vai usar dicionário, não tem problema. Essa é uma dica que eu dou. Muito bem, muito bem. Agora que a gente fechou essa primeira parte dentro da sala de aula, agora eu quero
expandir um pouco mais agora, pensando em futuro, tá? Eu vou puxar o meu depoimento primeiro, né? O inglês, para mim, ele fez, como eu falei, total diferença, já que eu virei professor de inglês, então é a base da minha profissão, querendo ou não, né? É a base da minha profissão. Para vocês, né? Hoje vocês aí, o André está com 17 anos para terminar o ensino médio, né? O Pedro com 15 anos está no início do ensino médio. Pedro, eu acho que nem pôde aproveitar o ensino médio direito, né? Porque logo no início já passamos para as aulas online, né? Mas eu vou ouvir até primeiro do André, já que ele é um pouquinho mais velho. Em termos de plano de futuro, né? A gente falou muito do hoje, de vocês usarem para videogames, para de repente assistir alguma coisa em vídeos em inglês. Mas e para o futuro? Agora vamos pensar em trabalho mesmo, né? O que você pensa para depois do seu ensino médio, né? Com o que você pensa em trabalhar? E como que você acha que o inglês vai ser aplicado na sua ideia de futura profissão? Olha, eu estava querendo trabalhar em alguma coisa relacionada à informática, que é uma área que eu gosto, uma área assim que me interessa. Talvez não, vai me ajudar o inglês, porque vai ter algumas empresas que eu vou tentar ir trabalhar, vão exigir inglês. O inglês vai me ajudar muito. E também alguns nomes de relação de informática são em inglês. Então o inglês me ajuda nessa área também. E eu acho que informática ele usa muito inglês para dar nomes a algumas coisas. Então, o inglês vai me ajudar bastante. Me deixar bem avançado. E você, Pedro, o que você tem em mente? Eu também gosto dessa área de informática. Aí, tô pensando que a gente usa mais inglês. O sistema para fazer as coisas de informática, ele é quase todo em inglês. Se eu for pesquisar no Google algum problema que eu tiver, vai ter resposta praticamente só em inglês. Em português não explica tanta coisa. E se eu for trabalhar em algum lugar, sei lá, e me pedir para fazer um aplicativo, aí eu vou fazer em inglês porque ele pode alcançar mais lugares. Se eu limitar só o português, vai ficar por aqui, pelo Brasil, e não vai sair pelo mundo, entendeu? Perfeito, perfeito. Tem um comentário aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pôr ele na tela. Não sei se você conhece essa pessoa, André. Mas aí, parabéns, e André, pela conclusão do curso. Então, parabenizando vocês. Arte Sul, que por acaso é minha mãe e mãe do André, né? Somente por acaso. Então, vocês estão pensando, né, em migrar para essa área de informática, né? E vocês falaram da importância do inglês, né? E aí não é só nessa área, tem diversas outras áreas onde o inglês é aplicado. Então, eu vou mudar um pouquinho o sentido da nossa conversa aqui, então. Vocês chegaram, né? Vocês finalizaram um curso online, né? De maneira online, né? A gente fez grande parte do nosso curso de maneira presencial, mas devido à pandemia, né? Inclusive estamos aqui ainda no sistema online, né? Fazendo essa conversa, cada um de sua casa. Então, eu quero fazer duas perguntas para vocês. Primeiro, como foi para vocês fazer as aulas de inglês online, né? O Pedro, antes da gente fazer essa parte de conclusão, o Pedro chegou a fazer algumas aulas online também, né? O Pedro chegou a fazer mais aulas online. Então, primeiro eu quero que vocês falem como que foi estudar o inglês online. Quero que vocês me contem também como que está sendo estudar na escola de vocês online, como que está sendo, se está sendo fácil, está sendo difícil, estão tendo problema de acesso, aí vocês sintam-se livres para falar sobre isso, né? E até pensando assim, vocês que estão pensando em migrar para essa área de informática, vocês acham que no futuro as aulas de inglês elas vão acontecer mais online do que presencial? Vou começar com o Pedro agora. Eu ainda não tive aula online na escola porque
O Cefet é uma escola pública e tem gente que não tem internet. Mas vai começar esse mês de agosto. Aí eu ainda não sei se eu vou ter dificuldade, alguma coisa assim. Mas a aula de inglês era bem tranquila. A gente entrava aqui quarta-feira, fazia as horas da aula e pronto. Dá pra, dá pra entender tranquilo. Apesar de não ter o quadro, né? Mas ainda dá pra entender. E qual a outra pergunta? Da informática, né? Se vai ter aula em inglês só online. Só online não, a maioria online. Ah, não sei se vai ter. Pode, porque tem gente que prefere presencial e tem gente que gosta de ficar em casa, né? Aí vai dividir mais. Vai ficar igual a quantidade online e presencial. Deixa eu só colocar aqui o que o Pedro falou. O Pedro falou o quadro, né? Porque lá na escola a gente tem uma lousa digital interativa, né? Então, é o que, com certeza, é o que fez mais falta nessas aulas, né? Então, tem mais elogios aqui para vocês. A gente coloca na tela aí, ó. Da Karina, ó. Que sucesso esses meninos. Karina foi a primeira aluna que nós entrevistamos aqui nas nossas lives, né? Ela tá parabenizando vocês. André, manda lá. Ó, na escola que eu estudo, que é o Presidente Dutra, tá tendo aula online. Aula online, talvez, né? Mas tá, assim, não tá fácil, não tá fácil nem um pouco. Por quê? Uma das principais coisas é um monte de atividade. Tem um monte de atividade, montanha de atividade. E, tipo, o prazo não é muito grande, nem assim, muito pequeno. Então, assim, tem prazo limite para você entregar essas coisas e vai contar como carga horária, né? Se eu fizer as atividades, vão contar como carga horária de 8 horas, que seria um mês de aula para cada matéria. As aulas de inglês, assim, no início foi difícil, né? Porque era uma coisa nova que eu não tinha experimentado, mas depois foi uma coisa assim que gostei, foi uma coisa assim, não é a mesma coisa do que a presencial, né? Que a presencial bate-papo com o aluno, professor, não é a mesma coisa. É ao vivo, né? Cada um na sua casa, bem diferente. Mas eu acabei gostando do formato, né? Achei interessante e tem a mesma coisa que é aquela energia boa, sabe? Nas aulas. No futuro, eu acho que possivelmente vai ter aula online. Eu acho que vai ser opcional. Você pode escolher ou fazer aula presencial ou aula online. Você pode escolher. Vai ser a mesma matéria, o mesmo conteúdo, mas é totalmente opcional. Se quiser fazer, você faz. Eu acho que vai ser assim no futuro. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta agora só para o André, já que o Pedro falou que as aulas online dele na escola não começaram. E eu depois vou até fazer uma pergunta para vocês dois, aí vocês podem até tentar me ajudar nisso, me fazer entender. Né, André? Você estuda numa escola estadual, né? E aí, para quem não sabe, existe um sistema de teleaulas do Estado, onde as aulas são transmitidas na Rede Minas, são aulas gravadas, né, previamente gravadas e retransmitidas pela Rede Minas. E aí é um sistema, a gente às vezes costuma colocar aula online, tudo no mesmo pacote, né? Independente se a aula é gravada ou se a aula está acontecendo ali no momento que você pode interagir ali com o professor, com seus colegas, por exemplo, pelo Zoom ou pelo Skype, né? Como a gente fazia, que a aula era ao vivo, a aula não era gravada, né? Vocês tinham a aula ali naquele momento. André, o que você acha que são os pontos positivos e negativos dos dois sistemas de aula? Do sistema de aula. Aí o Pedro pode até falar também, por mais que ele não esteja tendo no momento, mas né, quais são os pontos positivos e negativos, na opinião de vocês, sobre esse formato que é a aula ao vivo, que é a aula online, mas é a aula ao vivo, e a aula que é gravada, que você só assiste? Pode começar, André. Um dos pontos positivos da aula online mesmo é que fica mais ou menos parecido com a presencial, né? Que eu vou confessar que dá uma saudade da presencial, não é a mesma coisa. São uns pontos legais.
Nos pontos negativos é que pode ser que seja um horário que não seja legal para todo mundo. Vamos supor, sei lá, 2 horas da tarde. Nem todo mundo vai poder ir. Vai ter gente trabalhando, gente estudando, né? Então não vai dar para todo mundo no seu mesmo horário. Aula gravada é bom, né? Porque eu posso assistir a hora que eu quiser, a hora que, sei lá, se quiser assistir mais tarde ou de manhã, eu posso assistir. Só que tem um ponto negativo que eu não vou poder tirar a dúvida naquele momento. Eu vou ter que pesquisar a dúvida e eu vou ter que entender qual que é a minha dúvida sobre aquela aula. E, infelizmente, não tem chat, então fica difícil aí para a gente tirar dúvidas para a gente. Entendi. Pedro. As vantagens? Ah, não sei se tem tanta vantagem assim. A presencial é bem mais fácil. Eu acho que a gravada pode ser que na minha escola seja uma vantagem porque ela fica muito longe da minha casa. Eu tenho que acordar. A aula começa às 7, eu tenho que acordar às 6 para chegar no metrô 6h20. Aí eu chego lá às 7 horas em ponto. É bem longe. Então deve ser mais fácil porque é só eu ligar o computador e entrar, né? Mas também eu acho que uma coisa negativa é que deve dar muito mais preguiça. Porque você tá no computador e você olha pro lado, tem um tanto de coisa para fazer, dá pra ficar nas redes sociais em vez de olhar a aula, muito. Não sei. É mais divertido, né? Aí na presencial você presta mais atenção na aula. E a vantagem da gravada é igual o André falou, que dá pra ver qualquer hora, só que não dá pra tirar a dúvida. Perfeito, perfeito. Ó, vou colocar aqui uma pergunta. Ó, Pedro e André, há algum outro idioma que vocês têm interesse em aprender além do inglês? E eu vou aumentar essa pergunta. Vocês topariam aprender esse segundo idioma, se vocês tiverem interesse? Vocês topariam em aprender ele online, totalmente online? Pedro, você começa. Eu nunca procurei outro idioma, não, pra aprender assim. Mas se vier, se for necessário, se eu for trabalhar, sei lá, na França e precisar de francês, eu vou aprender francês, né? E dependendo se continuar, não, eu toparia aprender online. Não, assim, umas aulas presenciais só para ter uma conversa, mas a maioria online dá para aguentar. André. Olha, agora, nesse momento, eu não tenho assim, um outro interesse, mas talvez mais para o futuro eu queria aprender uma outra língua, talvez espanhol, francês ou italiano, alguma dessas. E eu toparia fazer aula online também, que é uma coisa assim que é muito interessante. Eu gostaria de, talvez se tiver uma oportunidade, eu gostaria. Entendi. A dúvida que eu tinha ficado, né, quando vocês falaram, porque vocês dois são de escolas públicas, né? Pedro do Cefet, né, é uma escola pública, e o André do Presidente Dutra também é uma escola pública. Você sabe por que a do Pedro não começou e a do André já começou? Você sabe? Não. Se ela pesquisar, Não sei. Né? Parece que houve uma preocupação maior, né, da escola do Pedro em com quem não tem acesso, né? Pelo que ele falou, né? Não vai começar mês que vem porque tinha muita gente sem acesso, né? Mas, de qualquer forma. Vocês gostariam de falar alguma coisa que eu não perguntei? Às vezes eu não perguntei alguma coisa, vocês prepararam para falar? Ou alguma outra dica que vocês queiram dar para os alunos? Começo com você, André.
ter nada assim em mente agora. Eu já falei que eu tinha que falar mesmo. Não tem nada em mente agora. E você, Pedro? Eu pensei numa coisa agora, que às vezes depois da aula, eu chegava em casa, não só depois da aula, que tem meu gato, às vezes eu conversava em inglês com o meu gato sem perceber. O cérebro travava em inglês, Pedro? Eu ficava falando inglês. Aí, às vezes, andando pela rua, eu vou pensando, às vezes eu penso em inglês. Isso é um processo até comum, na verdade, não é tão incomum assim, não, né? Eu falo inglês sozinho às vezes. Eu falando inglês sozinho comigo mesmo, é estranho. Tá vendo? Então, primeiramente, meninos, eu gostaria de agradecer vocês por terem compartilhado as experiências de vocês com a gente, né? Foi muito legal, com certeza aí os adolescentes que estudam com a gente, os pais, mães de adolescentes vão ter achado muito útil, né? Eu vou, na verdade, até falar um pouquinho da importância, né, desse estudo do inglês o quanto antes, na verdade, é porque, na verdade, assim, eu não sei se eu vou ter capacidade de falar isso, né? Mas a gente vai deixar aqui nos comentários depois, para quem for assistir, né? Tanto aqui do Facebook, a gente vai postar o vídeo no YouTube, a gente vai deixar lá nos comentários, um vídeo recente que saiu da BBC, falando dos efeitos da aprendizagem do idioma no nosso cérebro, né? Quais efeitos que causam. E é uma matéria muito interessante, né? Mas eu acho que, além do aprendizado do idioma em si, ajuda muito nessa questão de raciocínio lógico, né? Ele ativa diversas áreas do cérebro e eu acho que é muito importante nessa fase ainda de desenvolvimento, né? Que a criança e o adolescente estão, né? É muito importante eles terem contato, por exemplo, com um idioma novo, com música, com esporte, porque tudo isso ajuda no desenvolvimento da mente e do corpo, né? O esporte, além da mente, ajuda no desenvolvimento do corpo. Então, é muito importante, sim, que o quanto antes se puder, os alunos tenham contato com o idioma para usufruir desses benefícios, né? Então, eu vou deixar o link, não é uma matéria, na verdade, é um vídeo da BBC, deles falando desses efeitos que aprender um idioma tem no nosso cérebro. Ó, tem mais uma pergunta aqui para vocês. Então, já que eu estava caminhando para o final e chegou mais uma pergunta, vocês pretendem fazer intercâmbio? Pedro, pretende? Pretendo, porque provavelmente eu vou morar em algum país de fora. Aí já é melhor eu faço um intercâmbio para conhecer, para ver os costumes de lá, para eu já ir mais preparado, assim. Não chegar lá e ter sei lá, um choque de mudança, assim, repentino. E você já pensou em algum país especificamente? Eu gosto do Canadá. Canadá? André? Eu pretendo fazer intercâmbio mais para frente, né? Que vai aumentar o meu vocabulário de inglês. Então vai ser uma coisa positiva quando eu quiser morar para algum país, Canadá, Estados Unidos, algum país, eu vou querer fazer intercâmbio antes, para só aumentar o meu vocabulário, para eu ir já preparado, para não ter dúvida. Aí, na verdade, né, quem sabe vocês estão querendo ir para a área de informática e vocês citaram o Canadá, quem sabe vocês até estudam juntos lá no Canadá, né? O Canadá, eu não sei se vocês chegaram a ver a live com o representante da English School of Canada, para quem quiser procurar depois no canal do YouTube ou aqui no Facebook, foi a live 6, né? Essa de hoje é a live 9. Ele estava falando justamente desses processos de imigração, né? Que você pode começar fazendo primeiro um curso de inglês ali, talvez com um fim específico,
e aí você consegue já ficar para fazer, por exemplo, a faculdade, né? Por exemplo, a English School of Canada, ela tem convênios com faculdades, com mais de 40 faculdades do Canadá, e aí você já pode ficar a estudar, ficando estudando, né? Na faculdade, você automaticamente tem autorização para trabalhar quando você começa a estudar na faculdade, e aí você já tem essa possibilidade de imigrar em definitivo para o Canadá. Então, é informação para vocês, meninos, informação para quem está nos assistindo. Lembrando que, se você quiser comprar um curso da The English School of Canada, converse com a gente tem preços, tem diversas modalidades de curso, então quem estiver procurando e quiser estudar no Canadá, obviamente, quando a pandemia passar, só falar com a gente, mas tem cursos online também, então quem quiser já começar a estudar pelo online, é só conversar com a gente. Meninos, gostaria de agradecer vocês mais uma vez, né? Lembrando, vou deixar o vídeo aqui compartilhado sobre os benefícios do aprendizado de idiomas. Na próxima live, a live de número 10, que a gente vai fazer na próxima quarta-feira, não vai ser entrevista, vai ser de novo uma aula que a gente vai fazer aqui ao vivo, né? A gente vai de novo deixar o tema ser votado nas nossas redes sociais, vai ser votado lá no Instagram, aqui no Facebook, no Twitter, então os temas vão estar abertos à votação, e a gente vai ter mais uma aula para dar tempo da gente planejar a nossa última sequência de lives, porque tá acabando, na verdade, a gente está ficando sem assunto já para falar, na verdade. Eu estou percebendo que eu estou repetindo muitas coisas que eu estou falando nas mesmas lives, então eu estou começando a ficar sem ideia. Mas a gente está planejando aí uma reta final aí de lives depois dessa segunda aula. Chegou mais uma aqui pedindo para vocês darem uma demonstração de inglês. Eu vou deixar vocês livres se vocês quiserem falar alguma coisa em inglês, se despedir em inglês da nossa live. Deixo vocês à vontade para se despedirem, para dar a última palavra de vocês, em português ou em inglês. Who starts? Pode ser. Vai lá. Então, eu vou despedir aqui, em inglês. Okay. So, guys, thanks for watching. I hope you have enjoyed. It's a pleasure to be here with Mateus and Pedro. Stay at home. Goodbye. Oh, very good, very good. Now, Pedro, your turn. Thank you, Mateus, to the opportunity of talking in the live. So, if you are a parent, it's great to, if you are a father or a mother, it's great to I forgot the word. Tá, deixa eu terminar em português, esqueci a palavra. É bom fazer uma aula em inglês. Às vezes, com falta de prática, que eu tô aqui parado, a gente esquece as palavras mesmo, depois lembra. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por terem aceitado o convite de conversar comigo aqui hoje. Obrigado a todo mundo que nos assistiu aqui no ao vivo, que esteja nos assistindo depois, e até a nossa próxima live na próxima quarta-feira. Até mais. Bye.